Deus, bom dia, que bom que você está aqui, obrigado pela sua presença. Hoje nós estamos aqui já marchando para uma reta final do mês de março, hoje segunda-feira, e dizer para você que Deus tem coisas grandiosas para nós, amém? Mais uma vez, obrigado pela presença, as pessoas que nos ajudam no culto, muito obrigado. Ontem tivemos aí uma celebração à noite, e teve aí mais de 400 pessoas ontem, fizeram junto a panela aí após o culto, foi uma benção. Dizer que é muito bom nós estarmos na casa de Deus. Nós estamos começando a semana, e nada melhor do que nós começarmos do jeito que nós estamos começando no altar de Deus. Permita-me até dizer aqui, você pode abrir a sua Bíblia enquanto isso, Salmo capítulo 20, mas enquanto você vai abrindo em Salmo capítulo 20, você também que está assistindo essa palavra aí pela rede social, Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus, que Deus te dê paz ao seu coração, que você receba dessa palavra como refrigério sobre a sua vida, que Deus te direcione, te dê graça, amém? Eu quero compartilhar um texto para a gente fazer um momento de oração, e aí sim nós entrarmos na palavra. Nós estamos fazendo um trabalho nessas madrugadas de avivamento, que eu digo, todas as vezes falando sobre uma série de mensagens, um tema, e nós estamos falando sobre persistência, nós estamos falando sobre perseveração, nós estamos falando sobre a pessoa ser determinada, então determinação e superação. E hoje nós vamos dar continuidade, e eu quero falar sobre o agir de Deus. Quantos esperam o agir de Deus na sua vida, amém? Deus tem coisas grandiosas, Deus vai agir na vida de você, na sua vida, você que está assistindo, Deus grandemente vai trazer o agir sobre a sua vida, sobre aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Salmo capítulo 20, nós vamos dar início à mensagem, à abertura aqui, diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, e o nome de Deus de Jacó te eleve em segurança. E aí no versículo 5 diz: celebraremos com júbilo a tua vitória. O que está falando aí? Sobre o resultado do agir de Deus. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. E aí, para nós orarmos, o versículo 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Eu quero ter um momento aqui para a gente orar através dessa mensagem. Quero declarar em nome de Jesus que a palavra que aqui nós vamos trazer, que o Espírito Santo venha fluir sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Pai, nós oramos nessa madrugada, nós colocamos na tua presença as nossas vidas, nós pedimos a direção do teu Santo Espírito, Pai, que o Senhor, ó Deus, nos capacite, e que a tua palavra, Senhor, ó Deus, venha de encontro aquilo, ó Deus, que nós, a cada um aqui estamos buscando, que de fato nós possamos sair, ó Deus, deste lugar diferentes, que nós possamos, ó Deus, nesses poucos minutos que aqui vamos estar, que a visitação do teu Espírito seja grandiosa, seja poderosa e seja avivada em nossas vidas, que o teu Espírito Santo flua no nosso meio. Deus, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, e pedimos, Deus, a direção do teu Espírito, que nós venhamos nos esvaziar de todo o saber humano, que nós possamos, Senhor, ó Deus, nos render aos teus pés. Nós declaramos que sem o Senhor em nossas vidas nós perecemos, mas no Senhor nós faremos menção do teu nome. Que o Senhor, ó Deus, seja conosco. Opera, ó Deus, no nosso meio, visita cada coração. Essa é a nossa oração, meu Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu quero que você tenha esse momento com o Senhor enquanto nós colocamos esse louvor, e o Espírito Santo venha fluir sobre a sua vida. Tenha esse momento com o Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia.
Senhor, em nome de Jesus, nós nos reunimos nessa madrugada de segunda-feira, todas as segundas-feiras, e nessa manhã, ó Deus, não é diferente. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, que o Senhor atenda o nosso socorro. Deus, nós colocamos diante de Ti a semana que se inicia. Deus, nós oramos e clamamos pela Tua intervenção em nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, venha intervir sobre nossas causas, que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, venha agir de forma poderosa. Meu Deus, em o nome de Jesus, é como nós acabamos de ouvir dessa canção, que o Senhor, ó Deus, venha agir. Deus, em o nome de Jesus, eu quero que você, querido, comece a trazer à mente aquilo que você quer, o agir de Deus sobre alguém da sua família, sobre a conversão de pessoas, sobre aquilo que está sobre as suas mãos, que você quer o agir de Deus, traga sobre a sua mente em nome de Jesus. E mais uma vez nós vamos colocar o refrão dessa canção. Ouça e deixa Deus falar com você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 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 Escute o que diz essa canção. Aleluia, aleluia. Aleluias, 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 aleluias. Em nome de Jesus, meu Pai, o que já foi pedido aqui para a igreja, você que está acompanhando essa mensagem aonde você está, em o nome de Jesus, pelas causas que aquilo que você pensa é impossível, ao qual foi pedido para que você trouxesse à mente, meu Deus, em o nome de Jesus, opera, ó Deus, faça o agir sobre as causas, faça, Senhor, ó Deus, o teu agir sobre o socorro, Deus, em o nome de Jesus, pois assim é a tua palavra, Deus, é poderosa. Deus, nós invocamos o teu poder. Não há causa, não há situação, não há circunstâncias que o Senhor não possa reverter. E nós, ó Deus, assim iniciamos a madrugada no teu altar. Nós iniciando a semana, Deus, clamando pela resposta. Deus, nós oramos pelo restabelecer, pela cura de enfermos. Nós estabelecemos, declaramos o restabelecer, ó Deus, de transformação de planilhas. Nós declaramos, Senhor, ó Deus, conversão de vidas, libertação de pessoas. Deus, nós oramos e declaramos, Pai, opera com maravilhas, Senhor, em o nome de Jesus. O Senhor é o nosso socorro, e a tua palavra, Deus, nos assegura em Salmos, o socorro bem presente. E nós oramos, Deus, nessa madrugada, clamando pelo teu poder. Opera, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Busque da presença de Deus, querido. Busque da presença de Deus. Peça a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Clame para uma unção sobrenatural, de uma semana diferente, de uma semana andando debaixo das asas do Espírito Santo de Deus. Clame pela presença dEle, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quero que você se assente, você já prepare o seu momento, como a gente sempre faz, o seu envelope, sua oferta, seu dízimo, seu parceiro de Deus, enfim, seu compromisso com a obra missionária. Enquanto você vai separando, eu vou dando aqui alguns recados rapidinho, e que assim nós entrarmos na palavra, depois quando virmos já todos juntos. Mais uma vez, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Hoje eu quero falar sobre o agir de Deus, e eu quero já declarar por que Deus me deu essa mensagem. Eu tinha anotado sobre o que eu ia falar no dia de hoje, ontem no culto da manhã. Culto da manhã ontem, uma das frases que ficou muito marcada para mim, foi um momento ao qual o bispo ele deixou a palavra: existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende o porquê. E ele disse assim: você não indaga a Deus, não questione Deus o porquê, mas é para quê. Tudo tem um propósito. Deus, Ele não esqueceu de você, querido. Deus não esqueceu de nós. Você que está acompanhando, Deus não esqueceu de você. Em nome de Jesus, eu quero deixar aqui já de início, eu vou usar um texto de Atos capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7 para você entender. E eu quero já dando início, antes de ler a palavra, falando sobre o agir de Deus. Eu quero aqui citar algumas situações que levam ao agir de Deus. Ontem nós vivemos pela fé. Eu quero contar um testemunho aqui com os irmãos. A hora que nós saímos do culto ontem, eu não tenho o hábito de olhar o meu celular já de pronto. Às vezes que eu saio, às vezes leva, sei lá, uma meia hora, ou eu chego em casa, enfim. E a hora que eu olhei meu celular ontem, chegando em casa, eu fui fazer as minhas visualizações de WhatsApp. E aí, num dos grupos que eu estou inserido, eu vi uma situação e tal, e aí é uma triste perca, aí depois meus sentimentos. E eu fiquei assustado, porque eu conheço bastante gente desse grupo, e qual a pessoa que eles estavam falando que faleceu, ela é muito conhecida minha. E aí na hora eu liguei para um dos administradores, eu não comentei no grupo, porque eu quase não comento. Aí eu liguei no privado para um dos administradores do grupo, que conhece muito bem a pessoa, e eu falei: escuta, o que aconteceu? Aí ele não me atendeu, porque de certo tinha acontecido o episódio, e ele me mandou por escrito. Foi um acidente e tal, uma fatalidade. E aí, como todo mundo estava dando seus pêsames para as pessoas lá, para os familiares lá no grupo, eu também dei os meus cumprimentos lá no grupo, meus sentimentos e tal, e fiquei muito triste. Falei para a Cíntia, nossa, eu não acredito no que aconteceu. E talvez as pessoas vão estar assistindo isso. É um rapaz, ele é jovem, ele trabalha com a família há muitos anos, e ele caiu do cavalo. Ele bateu a cabeça, e aí, eu não sei bem direito da história, eu sei que aí ele foi para casa, e aí lá na casa ele também teve um desmaio, e ele caiu de novo e bateu a cabeça. E aí trouxeram para o hospital, e deu morte encefálica, uma coisa besta. E aí estava na UTI em Dourados, e deram esse diagnóstico que teve a morte cerebral. Só que eu já tinha colocado no grupo os pêsames e tal. E eu fiquei confuso com aquilo, porque eu falei: meu Deus, que
acontece, precisa, coisa triste. E aí eu ouvi um áudio no grupo de uma outra pessoa, e ela disse assim: gente, calma, é uma morte encefálica, ele está nos aparelhos e tal. E aí eu falei: não, então não morreu. Espera aí, não morreu, e eu já dei os cumprimentos lá. Aí eu fiquei pensativo, e ontem nós tiramos a programação para ficar em casa, e a programação era para estar em família mesmo, era para fazer lasanha, não era nem para comprar comida, era para ter aquele momento em família. E aí nós ajeitando as coisas no almoço, e Deus me incomoda no bom sentido de entregar uma palavra, porque eu tinha acabado de receber aqui no culto uma palavra. E uma palavra que às vezes acontece as coisas na vida da gente e a gente não entende o porquê. E disse o bispo: não é o porquê, é para quê, tem um propósito. E eu lembro que quando eu li de novo lá os comentários no grupo, Deus pediu para que eu desse uma palavra, e eu comecei a orar pela vida do rapaz, o Luciano. Eu me comportei como homem de Deus. Eu na hora me reportei ao grupo da igreja, onde estão os líderes, e eu falei: eu preciso um nome das orações. E eu sei que aquele horário que eu estava postando, horário de almoço, não é comum o pessoal olhar celular, e eu me ponho por mim, porque eu quase não tenho o hábito de olhar o celular só depois 2, 3 horas da tarde. E eu coloquei: os irmãos que estão visualizando, tire e oferte um tempo para orar no nome de Luciano Fagundes. Sofreu um acidente, está com morte encefálica, e eu creio no poder de Deus, enfim. E eu comecei a digitar uma palavra para entregar naquele grupo, e aí eu já coloquei uma canção, já lembrei o meu tempo de Covid, os milagres que aconteceram na minha vida, o que já aconteceu na minha vida, o que eu passei, da onde eu estava e aonde Deus me tirou, e é esse o Deus que eu creio. E aí eu comecei Deus mandando eu escrever uma palavra, e eu já coloquei uma canção, Árvore Cortada, que é uma canção que marca muito o meu renascer. E eu coloquei aquela canção. Quando eu coloquei aquela canção, ainda eu estava digitando a palavra, muitas pessoas começaram a mandar emoji no grupo de lágrimas, aquele emoji de choro. E aí eu coloquei a palavra lá, e aí eu mandei essa mensagem, e eu falei assim: enquanto tem fôlego, tem vida. Eu repreendo o espírito de morte, Deus vai trazer o restabelecer na vida dele. É um momento de milagre. Sabe por quê, querido, que eu estou falando aqui para você? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Igreja não é brincadeira, você tem que ser avivado, você tem que crer no sobrenatural de Deus. Deus vai trazer as respostas para as situações que você está passando. Ah, pastor, mas não é o porquê. É para quê, querido? É porque tem um propósito. Tem um propósito. Nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Eu declaro sobre tudo aquilo que está sobre a sua mão uma semana abençoada. Eu não sei como você vai começar a semana, se você vai olhar para a situação horizontal, olhar sobre mídias, sobre o comércio, sobre a política, sobre as taxas que aumentaram, quem mexe com as coisas do negócio. Mas você tem que crer no Deus sobrenatural. Ainda ontem o bispo disse: se você andar pela lei da terra, você vai ficar preso pela terra, mas se você andar pela lei de Deus, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Creia no sobrenatural de Deus, querido. Em nome de Jesus, coisas grandiosas irão acontecer. Não muito, creio que em torno de 20 minutos que eu coloquei aquela palavra. E as pessoas, amém. Tanto é que teve gente que depois que viu aquele post, pegaram e fizeram um comentário da minha postagem. É verdade, gente. Nós apaga quem colocou postagem de pêsame. O Luciano não morreu. E eu falei: nem vai morrer. Deus vai trazer a vida sobre a vida dele. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Está aqui, mandaram no grupo. A sobrinha dele mandou um áudio, coisa de depois mais uns 10 minutos que eu coloquei esse post. Ela pegou e falou assim: gente, continue em oração. Porque eu não sei, não consigo entender. Já tinha dado morte encefálica, deu morte encefálica. Só que nós entramos lá. E Ele atendeu nós. Ele respondeu às nossas falas. A pessoa, quando tem morte encefálica, ela já não responde mais aos sentidos, querido.
É um milagre de Deus acontecendo. E é essa mensagem que eu quero falar nesses dias, o agir de Deus. O Deus vai agir sobre as suas causas. Mas em vez de você aplaudir a situação, ou você, não é nem aplaudir, mas você concordar com a situação, é você não concordar e você declarar uma palavra aonde tem morte para ter vida. Você ter uma vida de fé é isso. É você responder diferente. E eu lembro que quando eu comecei o post, eu falei, gente, perdão. Porque eu relatei cumprimentando, dando sentimentos aos familiares. Mas depois acompanhei todos os posts. E eu pude perceber que ainda tem vida. Porque está respirando. E enquanto tem vida, tem fôlego. Se Deus está te dando uma chance para você começar uma segunda-feira ainda mais na casa dele, é porque ele tem um plano para você. O melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Vai ser a melhor semana em nome de Jesus. Mas você tem que crer no sobrenatural de Deus. Ele é contigo, querido. Olha que gostoso você começar na presença de Deus. Você colocar diante de Deus as suas preocupações, as suas inquietações. E falar, Deus, venha agir na minha vida. E Deus vai agir, porque Deus responde. Agora nós vamos começar a mensagem. Eu quero citar o texto de Atos capítulo 12. A partir do versículo 1 diz assim. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o às 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Diga assim, guardado. Preste atenção, querido. Pedro estava guardado no cárcere. A Bíblia não fala que Deus estava preso. Às vezes, aqui eu posso ver a situação desse homem de Deus, porque ele estava preso por coisas que ele não cometeu. Mas quando a Bíblia fala que ele estava guardado, é que ele estava protegido. Ele estava restrito de liberdade, sim. Mas ele estava guardado. Feche os seus olhos e repita assim comigo. Fala assim, Deus, guarda-me das minhas tribulações. Olha aqui para mim. Deus vai te guardar das tuas lutas, das tuas provas. Diz aqui, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante de Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Oh, Deus! Queridos, em nome de Jesus, talvez a história que eu quero narrar aqui nessa manhã não é a história de Pedro, mas é a história do Pompílio, é a história do Felipe, é a história do Lobato, do Tiago. Talvez é a tua história que se encontra aqui. E a mesma intervenção é possível nesses dias que aconteceu naqueles dias, porque o Deus é o mesmo. A Bíblia fala que houve uma intervenção, porque no versículo 7 diz, eis que porém sobreveio o anjo do Senhor. Quantos esperam o anjo do Senhor essa semana? Eu quero o anjo de Deus essa semana sobre a minha vida. Eu quero o anjo de Deus, a intervenção de Deus sobre as minhas causas. Eu não sei, querido, o que você tem para enfrentar, você que se encontra aqui, você que se encontra acompanhando pelas redes sociais essa palavra. Eu não sei qual é a necessidade que você precisa, mas uma coisa eu sei, Deus pode intervir. O anjo de Deus virá sobre a sua causa, em nome de Jesus. O anjo de Deus é o que nós vamos fazer no final dessa mensagem. Porque Deus é poderoso, diz, o anjo do Senhor, e diz, e uma luz iluminou aquela prisão. Sabe, no momento da escuridão, no momento da tribulação, no momento da fraqueza,
no momento talvez de desistir, a Bíblia fala que houve uma luz ali. Quantos esperam a luz de Deus nesses dias? Oh Deus, Deus responda, Deus, a nossa oração. Diz, houve uma luz que iluminou aquela prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou. Por que o despertou? Porque Pedro estava dormindo. O que é dormindo? Pedro estava descansando, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das suas mãos. Só até aí. Que coisa interessante. O camarada dormindo no meio de uma prisão. E aí eu quero relatar alguns aspectos sobre o agir de Deus na vida de uma pessoa. O que levou a acontecer o agir de Deus na vida de Pedro? São várias características, mas eu quero citar algumas delas. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que uma das coisas que nós precisamos aprender com Pedro é aprender a confiar em Deus. O confiar em Deus é sobrenatural. Eu coloquei como testemunho naquele grupo ontem que os médicos, eles chegam com não é os prontuários, mas com os resultados dos meus exames. E eles falavam para mim, Pompílio, você não pode ficar conversando, você não pode ficar de boca aberta. Porque é muito perigoso infecção. E nós perdemos pacientes ontem por conta de infecção. O nível de infecção do seu corpo está muito grande. Você está muito suscetível a algum tipo de bactéria. Porque você está muito machucado por dentro, porque eu tinha sido estubado. Alguns dos médicos que estavam, às vezes eram muitos, falavam assim, a gente não consegue nem entender por que você está aqui. Porque os resultados que estão aqui, já não era para você estar. E aí eu falo para você que está assistindo, quando Deus quer, Ele faz e ponto final. Eu me emociono com isso porque eu já vivi o sobrenatural de Deus. Em nenhum momento, querido, eu posso relatar na minha vida se Deus me abandonou. Deus nunca me abandonou. Mas Deus sempre nas minhas prisões, Deus sempre nos meus vales, Deus sempre esteve presente, me guardando. E no momento certo, no agir de Deus, há uma luz. E vem a resposta. E é esse Deus que eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Que no momento que você estiver guardado sim, não preso. Guardado sim e protegido pela mão poderosa de Deus. Permitindo que você venha aprender com as adversidades da vida. Mas que o agir de Deus venha, como veio sobre a vida de Pedro naquela prisão. Porque a Bíblia fala que Pedro estava dormindo, ou seja, por mais que estava atribulado, mas ele estava descansado em Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã em nome de Jesus para deixar uma palavra para você. Descanse nele, guarde o teu coração na presença dele. Tenha certeza que Deus vai prover sobre a sua vida. Deus vai trazer a resposta sobre as suas causas. Deus é poderoso e morreu na cruz para fazer eu e você viver o melhor da vida dele. Em nome de Jesus, creia nisso. Que o Espírito Santo te ensine a você crer. Que o Espírito Santo esteja sempre com você, dizendo, eu estou com você, meu filho. Essa situação de Pedro nos ensina a confiar em Deus. Eu anotei aqui, muitas vezes Deus permite que algo aparentemente de ruim aconteça, para nos guardar. Deus permitiu isso na vida de Pedro. E por que Deus não vai permitir isso na minha e na sua vida? E eu lembro bem que eu pouco podia falar. Quando eu vi aquela notícia. Verdade, querido. O que os médicos estavam falando, que aquela turma médica, a equipe, porque eram médicos, eram fisioterapeutas, eram os profissionais da saúde, os técnicos de enfermagem. E eu lembro bem que eu falava assim, eu creio que eu estou com Deus. Independente de eu estar com vocês aqui de forma presente ou ausente. E eu lembro que quando eles se ausentaram, eu peguei e falei, fiz uma oração minha com Deus, que é isso que Deus quer, nos levar a um nível de intimidade. Quando todo mundo fala que está perdido, como eles disseram.
Eu falei para Deus, eu orei, falei, Deus, eu tenho filhos pequenos. Deus, se o Senhor perguntar para mim, eu não quero morrer, Deus. Mas uma coisa é certa, que se eu cumprir a minha missão na terra, que o Senhor me recolha a hora que o Senhor bem entender. Por isso nós precisamos compreender que nós temos uma missão nessa terra. Nessa semana que já estamos bem, de forma galopante no nosso curso. Temos trabalhado no curso 2 aulas de prática com cadáveres. E nós estávamos analisando, eu sei que está gravando, mas eu preciso contar isso para você. E aí nós estávamos na mesa lá, com o cadáver, sem a cabeça. E nós estávamos tendo aula de prática. E eu fiquei confuso não, fiquei curioso. Porque eu tenho perguntado muito. Acho que eu sou os caras que mais perguntam na sala. E aí eu falei, professora, eu estava estudando coração. Eu falei, professora, permita, mas eu preciso fugir um pouco do tema. Eu preciso fazer uma pergunta, porque eu preciso tirar uma dúvida. Eu falei, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui é o esôfago? Ela falou, porque estava sem... Não vou entrar muito no detalhe, porque não pode ficar falando esse tipo de coisa. Aí eu falei assim, e quando a pessoa passa por um processo de intubação, é por aqui, por essa mangueira? É por aqui que põe a mangueira? Ela falou, e aí vai para as traqueias. E a mangueira do lado tem uma torneira, porque são as mesas de pedra. E aí tem as mangueirinhas, igual as mangueiras para lavar depois que tira. E aquelas mangueiras igualzinho da grossura do meu dedo, com aquelas jato de apertar. E o pessoal pegou e falou assim, nossa, Pompilho, o senhor foi entubado? Eu falei, fui. Foi uma das experiências mais sobrenaturais que eu passei com Deus. Agora o que me chama a atenção é que aqui é muito fino o esôfago para a traqueia. E eu falei, prof, colocaram 2 mangueiras igual a essa, uma em cada lado do pulmão. Eu quero saber qual é o caminho, me ensina qual foi o caminho. E aí você estudar no corpo é complicado, porque você tem que abrir, tem que olhar. E ela falou, entre por aqui e tal. E eu falei, muitas pessoas se perderam no Covid por mal intubação. Ela falou, não, todo cuidado é pouco nesse procedimento de intubação. Algumas pessoas pegaram e falaram assim, você ficou entubado quanto tempo? Eu falei, gente, eu estou aqui só por causa do milagre de Deus. Eu só estou aqui com vocês porque existe uma coisa que ainda não acabou na minha vida, missão. Vocês não têm noção de como eu estou nos créditos. Sabia que vocês estão com uma pessoa que de fato é o milagre de Deus? Queridos, eu sou a prova viva do milagre de Deus. Eu não sei o que você espera que Deus faça sobre a sua vida, mas uma coisa é certa, Deus ele vai fazer, Deus ele vai agir, confie nele. O segundo ponto, que chamou muita atenção, orar sem cessar. Orar sem cessar, ore pela sua causa, ore pelas suas situações, ore por aquilo que já fugiu das suas mãos. Porque quando os médicos saíram, eu fiquei quieto, e está lá no meu relato do testemunho naquele grupo. Eu lembro bem, talvez possa até assistir. O rapaz que ficou me cuidando, o enfermeiro, eu falei, meu irmão, chega mais perto, fazendo favor. Eu quase não me mexia, eu estava com acesso aqui no pescoço, eu estava todo arrebentado, todo dolorido. E eu lembro que ele chegou perto, eu falei assim, seu celular pega a internet aqui? Aí ele pegou e falou, pega. Aí eu falei, eu queria fazer um pedido, acessa o YouTube para mim. Aí eu falei, digita lá, árvore cortada, e põe para tocar para mim. Queridos, e a hora que ele colocou aquela canção, eu lembrei da fala do médico, com aquele prontuário, dizendo que não era mais para eu estar ali. E eu quieto, com lágrimas, eu orava da mesma forma que eu estou fazendo agora. Falei, Deus, o Senhor pode mudar essa história. O Senhor pode mudar essa história. Querido, Deus pode mudar a tua história. A oração, ela é poderosa, a oração, ela é eficaz, você precisa ter fé. E eu lembro bem que eu, na minha oração, quieto ali,
eu comecei a chorar, e quando eu abro meus olhos, o homem que estava me cuidando, o enfermeiro que estava me cuidando, ele estava às lágrimas. E ele falou para mim, é impressionante como o senhor é um homem de fé. Eu falei, meu irmão, Deus vai me tirar daqui. Como que é teu nome, meu irmão? Eu sou o Cardoso, eu lembro bem do nome de todos eles. Seu Cardoso, Deus tem um plano na tua vida e Deus te ama tanto, que Deus segurou eu aqui, para falar para o senhor que o senhor precisa consertar a sua vida a Cristo. Você não está aqui à toa nessa madrugada de segunda-feira, querido. Só não repita as outras segundas-feiras como essa. Essa é diferente, essa é para você. Essa é para você sair daqui crendo no sobrenatural. Ore sobre as suas situações. Repreenda o mal sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Mais um ponto. Ter paz em Deus. Ter paz com Deus. Porque Pedro descansou. Quantas vezes? Não foi uma ou duas. Que eu ouvia relatos como que eu acabei de falar para vocês, porque não foi só uma vez isso. E eu lembrava da cena, quando eu era criança, que o meu pai foi e operou o coração. Meu pai fez uma cirurgia de coração, quando não acontecia nem no Mato Grosso do Sul. Eu tinha 7, 8 anos de idade. E eu lembro bem que quando ele chegou em Ponto Porã, também foi um milagre, e ele comentava com os familiares, não comentava comigo, porque você quase não conversa com a criança, mas acompanha a conversa das visitas. E ele pegou e falou assim, ele falava para todo mundo, eu vi o homem de branco lá no hospital. E eu lembro bem daquela cena, eu falei assim, Deus, não é que eu tinha medo de dormir e não acordar. Eu falei, Deus, eu vou dormir, eu não sei aonde que eu vou acordar, mas eu sei que eu estou com o Senhor. Eu sei que eu estou com o Senhor. Então eu ia brigando com o sono, assim, porque às vezes eu ia ser dado, e aí eu ia brigando com o sono, e eu ia relaxando, e eu falava, Deus, eu estou com o Senhor. E eu descansava. E aí de repente eu abria o meu olho, eu acordava. E eu lembro que numa daquela, ninguém chamou meu nome, que sempre eu acordava alguém chamando meu nome. Eu lembro que numa daquela ninguém chamou meu nome. E eu abri o olho e tinha um homem de branco na minha frente. E eu lembrei do meu pai, eu falei, meu Deus, será que é Jesus que veio me buscar agora? Será que agora vai? Eu sei que eu abri o olho e eu peguei e falei, no meio daquela tortura que eu estava passando, eu estava em paz com Deus, porque aí eu abri o olho e falei, quando eu não conhecia, e eu não conhecia de fato a pessoa, o senhor é doutor, o senhor é fisioterapeuta, o senhor é o quê? Porque às vezes poderia ser o anjo que veio me buscar. Querido, eu estou trazendo esse testemunho para você para descontrair, para dizer que você tem que apenas ter paz, porque Deus está com você, amém? Pedro teve paz. E o último ponto para a gente orar, ainda falando isso, eu quero citar um texto, em 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus diz isso, tenha paz, confie nele. Não importa a situação que você esteja passando, creia, Deus está cuidando de você. Aprenda a descansar em Deus. Diga assim, Senhor. Mais forte, diga assim, Senhor. Só quem vai querer tomar um café da manhã delicioso, diga assim, Senhor. Ah, você vai querer o café, né? De novo, levanta sua mão, fala assim, Senhor, me ensina a confiar, me ensina a descansar em Ti. Diante das tuas preocupações, querido, eu declaro, você venha descansar em Deus. E por último ponto, tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Quando Deus vê essa qualidade de fé em nós, sempre envia alguém para mostrar uma saída ou mudar a situação. Em nome de Jesus. Tome uma atitude diferente. Eu não sei qual é a sua necessidade, a sua causa. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com esse fundo eu quero que você aumente um pouco mais, se você puder, Will. Queridos, Deus,
Ele sabe da sua causa. Deus, Ele sabe da sua necessidade. E o que eu quero te pedir nessa manhã, Senhor, é que o Senhor toque em cada coração. Aleluia. Nós vivemos dias que nós achamos que quando tem a resposta, sabe? Quando tem o resultado positivo, a gente pensa que é obra do acaso. Eu lembro bem que quando eu tive alta, eu peguei todo o meu prontuário médico. E eu fui recomendado, acompanhado pelos médicos ainda na minha casa. Eu não me lembro, mas creio que mais 3 semanas. Eles faziam como a troca do plantão em Campo Grande, quando eu estava na UTI, que eles me mandaram para casa devido ao risco de uma infecção. Eu fazia videochamada para eles todos os dias. Aliás, eu recebia a videochamada, eles me ligavam. Eu tinha que cuidar o telefone a partir das 7h30 da manhã, todos os dias. E eu tinha que estar de banho tomado, como no hospital, eu tinha que estar de banho tomado. E eu tinha que ter feito as necessidades fisiológicas no mínimo 12 horas antes. O número 1 e o número 2. Porque eles me perguntavam. Era que nem no hospital. Então eles ligavam. E eu falei, eu já querendo acelerar, eu acho que os irmãos sabem que eu sou um pouco acelerado. Alguns falam que eu sou muito, eu acho que eu sou um pouco acelerado. E eu já queria começar a minha fisioterapia. E eles falaram, não, você ainda vai demorar para fazer a fisioterapia. Eu lembro que eu acho que foi mais de 45 dias para eu fazer a fisioterapia. E eu peguei todo o meu prontuário. E eu fui para fazer a minha primeira aula de fisioterapia, a minha primeira sessão. E eu lembro que eu fui consultar com o doutor. E ele olhou o meu prontuário. E ele olhou todos os resultados dos meus exames. E ele falou, rapaz, você já agradeceu a Deus? Ai, doutor, por que o senhor está me perguntando isso? Ele falou, porque o que eu estou vendo aqui não era mais para você estar aqui. Como que eles te deram alta do jeito que estava? E outra, você estava aqui com um nível de infecção, não sei quanto. Ele falou uma numeração lá. E ele falou, aqui a tirada era 10 horas da manhã. Aí quando foi 2 horas da tarde, esse quadro mudou completamente. É o agir de Deus. Sabia? Não tem explicação. É o agir de Deus. É o agir de Deus. É o agir de Deus que virá sobre a sua vida. Então quando eu passo por qualquer situação de vale, eu lembro do que eu passei. E é esse Deus que eu quero declarar sobre a sua vida, sobre as suas causas. Eu quero convidar você a ficar de pé, que você venha à frente, em nome de Jesus. Vou passar aqui para o seu Nelson e para a dona Cida, me ajudar com a Zilda aqui sobre se alguém vai trazer oferta para ungir. Vem todo mundo à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode trazer, dê espaço para depois a gente orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer aqui uma oração, porque nós já vamos encerrar a nossa gravação. Eu quero orar com as pessoas que estão acompanhando pela rede social, depois vai ficar nós aqui. Pai, primeiramente eu coloco na Tua presença, ó Deus, esses recursos, esses dízimos e essas ofertas. Eu consagro a Ti, que através, ó Deus, desse ato de fé, haja mantimento na Tua casa. Que o Senhor, ó Deus, em o nome de Jesus, multiplique aquilo que os Teus servos estão trazendo no Teu altar. Assim eu oro e declaro, meu Pai. Também declaro bênçãos sobre aqueles que não puderam trazer nessa manhã. Que no momento oportuno eles possam vir até o altar, trazer também as suas primícias para o reino de Deus. Eu oro e consagro em o nome de Jesus. Amém.
Deus, em o nome de Jesus, as pessoas que acompanham essa mensagem, ó Deus, através das redes sociais, YouTube, Facebook, Insta, seja qual seja o caminho, X, enfim, eu declaro, Deus, sobre a vida dessas pessoas, que o Senhor venha com a intervenção, que o Senhor venha com o agir, que o Senhor venha sobre elas, Deus, trazendo resposta, trazendo milagre. Em o nome de Jesus eu declaro que seja, Senhor, ó Deus, dias de prosperidades, que esses 4 pontos que nós abordamos aqui sejam, Senhor, ó Deus, muito presentes sobre a vida dessas pessoas, que elas possam confiar em Deus, que elas possam nos momentos das angústias orar ao Senhor, que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, ter paz em meio às tribulações e que elas possam ter as atitudes corretas. Essa é a nossa oração, meu Pai. Venha sobre cada causa, venha, Senhor, ó Deus, sobre cada necessidade. Opera, Senhor, ó Deus, de forma grandiosa. Seja, Senhor, ó Deus, com as nossas causas. Assim, ó Deus, eu oro e declaro, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.